O maior erro de quem quer passar em medicina. Fala aí pessoal, meu nome é Luca, esse aqui é o Pablo, esse aqui é o Spadoni, e nós três somos estudantes da Faculdade de Medicina da USP. E nesse vídeo a gente vai trazer para vocês qual que é o maior erro que o vestibulando tem quando tenta passar na nossa faculdade e outras faculdades de medicina. Então antes de tudo, segue a gente aí, dá uma curtida nesse vídeo, compartilha com um amigo que pode ser interessante para ele, que pode ajudar, e segue a gente também no nosso Instagram, macro.medicina, tá bom? A grande resposta para essa pergunta aí, essa pergunta tão assim, requisitada por vocês, o maior erro de quem não passa em medicina é achar que o problema todo está no conteúdo. Então, essa é a resposta que a gente pode dar aqui para vocês. É achar que o conteúdo é o principal problema da pessoa que não está passando em medicina. E é o mesmo motivo de pessoas que fazem cursinho pré-vestibular e ficam 2, 3, 4, 5 anos e por aí vai, e não sai da mesma estaca, fica ali no mesmo, tirando a mesma nota e às vezes até nota menor, entendeu? Sim. E é o mesmo motivo que porque no mesmo cursinho vai ter uma pessoa que vai passar no vestibular mais concorrida e também vai ter gente que não vai passar e vai passar aí anos no cursinho sem conseguir passar. Pessoal, eu trago aqui como exemplo pessoal meu. Eu saí do terceiro ano do ensino médio de uma escola relativamente boa, assim, e eu tinha algumas deficiências de conteúdo, óbvio, eu tinha uma grande dificuldade em geografia, em português e redação, mas o conteúdo em si não era meu maior problema. Eu era muito interessado em estudar, então eu tinha algumas facilidades com conteúdo. Só que uma coisa que eu percebi quando eu entrei no meu ano de cursinho é que eu estava fazendo 1 bilhão de outras coisas erradas além das deficiências no conteúdo. Então eu não tinha uma rotina direito, eu não corrigia bem meus simulados, eu não lia as leituras obrigatórias, eu não fazia redações, eu não tinha cronograma. Então eu tinha uma série de outros defeitos que fazia com que o conteúdo fosse apenas um mínimo defeito dentro desses todos. E se eu não arrumasse esses outros problemas que eu tinha, essas outras deficiências, eu nunca teria passado na Faculdade de Medicina da USP. E é a mesma coisa que me ocorreu, por exemplo, no meu primeiro ano de estudo, quando eu estava aprendendo como que estudava, eu achei que eu tinha que ver tudo. Então eu falava, não, eu tenho que cobrar toda a teoria, eu tenho que terminar o ano vendo toda a teoria. Então, o que eu foquei? Via a teoria, fazia um ou dois exercícios, achava que quando ia chegar no dia da prova, eu ia destruir, eu ia saber fazer, porque eu já tinha visto o conteúdo, só que a gente sabe que é totalmente diferente, não basta você ver o conteúdo. Se você ver só o conteúdo, você, muito provavelmente, na verdade, com certeza, você pegar depois exercício daquele conteúdo que você acabou de ver, você vai errar, entendeu? Porque, além de você saber o conteúdo, você tem que saber como aplicar ele, você tem que saber aplicar ele rápido, você tem que saber controlar o seu tempo, você tem que saber macetes, tem que saber estratégias que às vezes o conteúdo não ensina e você só vai aprender por meio de questões. E galera, você conseguir estar bem no conteúdo, na verdade, nada mais é do que o resultado desses outros pontos estarem alinhados. Entende? Que o conteúdo, ele é o final, é o resultado final do seu estudo e não o caminho. Então, em vez de focar em, eu tenho que gastar muito tempo lendo, vendo conteúdo, a gente indica você se organizar, né? Para você fazer as coisas certas na hora certa. Então, não basta apenas você ler as matérias, entende? Você precisa se organizar, você precisa ter uma maneira legal de estudar. Inclusive, a gente explicou um método para você estudar bem legal no último vídeo que a gente fez aqui. Nesse mesmo canal, você pode ir lá procurar. Você precisa saber usar os simulados e corrigir eles da maneira correta. Você precisa ter malandragens, você precisa ter artifícios para você usar na hora do desespero, entende? Na hora que você não sabe resolver alguma coisa, na hora que você tem pouco tempo para fazer a redação. Você precisa também de uma boa estratégia de prova, que seja certeira e que faça assim, maximizar a sua capacidade de acertar as questões naquele conteúdo, entende? E assim que você alinha todos esses pontos, você consegue ter um desempenho muito bom nos simulados e no vestibular, assim como a gente teve aqui, atingir os 90% ou mais de acertos aí em provas de vestibular. Aliás, pessoal, e nem sempre foi assim, né? Eu também tinha essa mesma ideia do Pablo, de que tinha que chegar no dia do vestibular estraçalhando já, sabendo a picuinha de todos os conteúdos, assim, pegando o rodapé de livro. Eu lembro que na época tinha uma questão da FAMERP, eu acho que perguntava de alguma estrutura dos tubarões que fazia captação eletromagnética, algum negócio assim. Aí eu falava, nossa, então eu tenho que saber tudo, ferrou, eu não vou passar se eu não souber literalmente cada detalhe do livro. Isso é uma baita mentira, tá, pessoal? Na verdade, no ano que eu passei, eu fui com deficiência de conteúdo pro vestibular, eu não tinha estudado matérias como acústica, como movimento harmônico simples em física, eu não tinha lido alguns livros da Unicamp, eu tinha deficiências em geografia ainda. Então,
o que isso me mostrou? Que, na verdade, o meu maior problema realmente não estava na falta de conteúdo. É importante você ter uma base sólida, isso a gente sempre vai reforçar, é importante você se dedique em aprender, mas como meu amigo Spadoni falou, o conteúdo é a parte final do teu aprendizado. Se você não tiver uma base sólida de organização, se você não tiver uma boa correção de simulados, se você não souber como estudar bem uma aula de forma ativa e não de forma passiva, você não consegue obter esse conteúdo de forma produtiva e ele, na verdade, não está sendo o principal problema. Às vezes você é total capaz de aprender, nós três éramos total capaz de aprender, mas a gente também tinha deficiências porque a gente não sabia aonde que a gente estava pecando. E é isso que a gente quer ensinar aqui para vocês hoje. E o que faz você realmente aprender não é você sentar lá no seu cursinho para vestibular e ouvir o que o professor está falando. Ficar lá a manhã inteira, a tarde inteira, ouvir, beleza, nossa, fiquei 10 horas no cursinho, vi um monte de aula, vi um monte de conteúdo, nossa, rendi o meu dia. Na verdade, não rendeu o seu dia. O seu dia só vai render se você chegar, sentar sozinho e ver aquele conteúdo por si próprio. Você pegou as anotações do professor, beleza, o professor te passou lá uma iniciação sobre aquele conteúdo, mas você só vai aprender, você só vai guardar ele na sua cabeça, você só vai conseguir aplicar ele a partir do momento que você sentar sozinho, pegar aquele conteúdo e estudar por conta própria de maneira ativa para aprender ele realmente. Então, galera, vamos começar aqui agora, falar dos pontos que você precisa para você realmente construir uma base de conteúdo legal e não só uma base de conteúdo, mas você conseguir utilizar aquele conteúdo da melhor maneira possível, tá bom? O primeiro que a gente vai falar é de organização. Então você precisa ter uma rotina de estudos e um cronograma, sabe? Por quê? Primeiro você precisa garantir... Anotei, primeiro ponto. Exato, primeiro ponto, rotina de estudos e cronograma. Você precisa saber o que você vai fazer em cada momento para evitar procrastinação e para diminuir o número de decisões que você tem que tomar antes de estudar, entende? Se você sabe que na segunda-feira, às 7 da manhã, você tem que estar estudando poríferos na cadeira do cursinho, você não vai chegar lá e ficar pensando, você vai chegar lá, abrir o livro e você vai saber o que fazer, entende? Enquanto que se você não tem uma rotina, um cronograma bem definido, quando você chega ali para sentar, você tem que tomar muitas decisões antes de conseguir estudar de fato. E aí você tem tudo para pegar o celular, para largar e fazer outras coisas, entende? Segundo grande ponto, anotem aí, pessoal. O segundo grande ponto é você conseguir diferenciar um estudo passivo de um estudo ativo, tá? É você estudar e reter o conteúdo que você está estudando. Tua cabeça, ela funciona como um grande armazém de coisas, né? Então é importante que você mostre para sua cabeça que as coisas são importantes para serem retidas. E é por isso que você precisa saber diferenciar o que é um estudo passivo de um estudo ativo, né? O estudo passivo é aquele que você olha para o professor, vai absorvendo conteúdo, dá uma anotada e ficou por isso. Ou seja, é completamente passivo. Você está recebendo isso, exato. É um receptor de informação. O estudo ativo é aquele que você vai testar a sua cabeça para você conseguir colocar aqueles conhecimentos à prova e fixar, entendeu? É um estudo em que você é o protagonista do teu aprendizado, né? Pessoal, e para vocês aprenderem direitinho como funciona esse estudo ativo, né? Eu recomendo que vocês vão agora no canal do Pablo, vão lá, assistam um vídeo antes desse, porque a gente tem uma aula sobre o método geral, é um método que a gente aplica no método macro, né? Vocês podem acessar entrando na nossa página do Instagram. A gente ensina vocês certinho como que estuda para reter ativamente, como que você se torna o protagonista do teu próprio aprendizado. Então vão lá, voltem no vídeo, é um conhecimento total gratuito aí para vocês, que mudou a vida de bastante pessoa que falou com a gente, nas DMs, colocou nos comentários lá, que fez total diferença. Então voltem lá, apliquem isso e vocês vão ver a diferença que é na hora de reter a informação. E além disso, também tem o terceiro ponto, porque isso aí que o Luquinha falou, você vai aprender bastante, com certeza. Mas o que o vestibular vai te cobrar não é se você realmente sabe? É óbvio, ele cobra isso sim, mas ele quer que você faça o vestibular, ele quer que você resolva questões. Então não adianta você saber, aprender, você sabe, você entendeu tudo aquilo certinho, mas você não sabe como aplicar exatamente no dia da prova, respondendo de maneira efetiva, desempenhando o máximo possível naquela prova. Porque o vestibular vai contar a sua pontuação que você fez ali e pronto, não quer saber se você sabe mais ou menos que outra pessoa. Então você precisa ter uma estratégia de prova. Você precisa saber por onde começar, você precisa saber quais matérias, quais questões pular, quais questões resolver e como desempenhar o máximo possível, você ter a melhor nota, a maior nota para você conseguir ingressar na faculdade que você tanto deseja. Então, galera, além desses 3 pontos principais, tem outros pontos que vão te dar um suporte muito grande para você conseguir aprender e aplicar da melhor maneira possível. Então, galera, você conhecer algumas malandragens para você usar quando você não tem tempo na prova, quando você precisa fazer uma redação rápida, isso ajuda demais. Outra coisa, você saber corrigir bem os simulados, fazer e corrigir bem os simulados.
E galera, tudo que a gente está falando aqui, a gente ensina lá no nosso Instagram, que é o macro.medicina. Você pode seguir aí, a gente vai deixar o link aqui embaixo. E galera, vai lá, a gente está com uma novidade incrível agora, que a gente abriu uma turma para o nosso método, onde a gente ensina todos esses pontos que a gente falou aqui, e mais alguns, né? Tem até um curso de questões dissertativas lá junto e tal. E galera, a gente vai estar oferecendo vários bônus ainda, então não perde, clica aqui no link do Instagram, vai pra lá, a gente vai abrir um formulário no domingo. Se você tá vendo esse vídeo domingo, dia 28 de maio, ou até o dia 2 de junho, o formulário vai estar aberto aqui embaixo na descrição, para você entrar lá e poder preencher e poder concorrer a uma vaga ao método macro, tá bom? E lá nesse formulário, galera, não cai nada sobre conteúdo de vestibular e nada. A gente só quer conhecer vocês melhor mesmo, pra gente entender o perfil e também para dar mais prioridade, assim, para quem interage com a gente mais e há mais tempo, né, tá bom? E como tem muita gente pedindo lá, infelizmente não tem jeito de abrir vaga para todo mundo, porque senão a gente estaria perdendo a qualidade que a gente tanto preza, né? A gente não foi qualquer um, nem quando a gente decidiu fazer medicina, e muito menos agora que a gente quer ajudar vocês a passar. Então, infelizmente as vagas são limitadas, a gente tem que fazer essa seleção. Mas, se você não for aprovado, você fica pré-inscrito para a próxima turma também, que a gente vai te chamar. Se não for nessa turma, é na próxima, tá bom? O formulário é completamente gratuito, vão lá preencher, dê essa oportunidade de conhecer nós três. A gente vai fazer esse acompanhamento de perto, né? Então é uma oportunidade de vocês conhecerem 3 estudantes da Faculdade de Medicina da USP e entenderem certinho como que eles fizeram para conseguir passar dentro da faculdade, e pode ser também o diferencial para você aí que está nessa luta para passar dentro do vestibular. Tá? Exato. E galera, assim ó, vamos dizer, você não tá interessado no método macro, tananã. Gente, entra lá no Instagram e manda DM pra gente. A gente tá sempre em contato lá, tirando a dúvida de todo mundo. Então, se você tem alguma dúvida, quer resolver alguma coisa, entra lá no Instagram e manda DM pra gente, tá bom? A gente sempre tá respondendo todo mundo e a gente gosta muito de dar esse apoio pra vocês. E não faça o mesmo erro da gente, de achar que o nosso problema sempre foi o conteúdo, tá? É isso. É isso. Falou, galera. Valeu, galera. Esperando vocês lá na página, hein? Até.